Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Prof. Mendes, trazendo para vocês mais um super resumão de todo o conteúdo que foi trabalhado nesta semana, do dia 21 ao dia 27 de maio. Mas, claro, antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse canal, recomendar esse vídeo para mais pessoas, assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. E vem comigo para mais um super resumão, tanto das questões do Detran quanto das questões do simulado do dia 21 ao dia 27 de maio. E um excelente, abençoado domingo a todos vocês. Deixar de remover o veículo em acidentes sem vítimas para não atrapalhar o trânsito é considerada uma infração. É uma infração média, no caso 4 pontos, com multa. É importante não confundir com não prestar socorro. Não prestar socorro em caso de acidente, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, também é um crime de trânsito. Agora, nesse caso, deixar de remover o veículo em acidentes sem vítimas para não atrapalhar o trânsito é considerada uma infração. Infração média com multa. Não prestar socorro em caso de acidente é uma infração gravíssima, 7 pontos, e é considerado um crime de trânsito. Agora, deixar de remover o veículo num acidente sem vítima é uma infração média, com 4 pontos, na infração média e multa. Quem tem prioridade no trânsito? Ou o pedestre ou o condutor? É claro que vai ser o pedestre, porque ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Só cuidem, porque quando ele fala a palavra pedestre, ele está incluindo todos: o idoso, a criança, o homem, a mulher, o cadeirante. A palavra pedestre, ele vai englobar todos os usuários da via que transitam a pé, ok? E aí eu aproveitei colocar para vocês a sinalização que irá prevalecer no trânsito é a representada por gestos de agentes da autoridade de trânsito. Então, quando falarmos na prioridade no trânsito, vai ser do pedestre, o pedestre no geral, porque vai englobar todos, o homem, a mulher, o idoso, o cadeirante, todos, porque ele é o mais vulnerável frente ao veículo, ele não tem nenhuma proteção, ele está completamente exposto. E quando falarmos na sinalização que irá prevalecer sobre as demais, vão ser os gestos de agente da autoridade de trânsito. Tem inclusive uma questão que fala que tá lá, tem um sinaleiro, vocês estão chegando no sinaleiro, o sinaleiro está fechado, mas o agente de trânsito manda vocês seguir. Vocês vão fazer o quê? Vocês irão acatar as ordens do agente de trânsito e irão seguir. Essa outra aqui também está falando da sinalização. E aí ele quer saber, né, desses 3 números romanos, os quais estão corretos. O número romano 1, ele fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim, com certeza, como nós acabamos de ver na questão anterior, as ordens do agente de trânsito são as que irão prevalecer ou que têm prevalência sobre as normas de circulação e os outros sinais. O 2 fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Sim, em primeiro lugar vem o agente de trânsito, que vai ter prevalência sobre o semáforo. Depois vem o semáforo, que esse terá prevalência sobre os demais sinais, sobre as demais placas. E no número 3, que está errado, porque ele fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem. As normas de trânsito elas não têm indicações sobre os sinais. Ao contrário, são os sinais, é o semáforo, como está ali no número 2, que vai ter prevalência sobre as demais. Portanto, a 3 está errada e estão corretas a 1 e a 2. A 1, que fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais, e o 2,
que as indicações do semáforo têm prevalência sobre as demais sinais. Portanto, prevalência no trânsito, prioridade no trânsito é do pedestre, porque ele é o mais vulnerável, e quando falarmos em sinalização, a que irá prevalecer sobre todas as demais serão as ordens do agente de trânsito ou do agente de autoridade de trânsito. Portanto, se chegar no semáforo e tiver um agente, ele mandar você seguir ou se cair essa questão, a resposta é acatar com a indicação do guarda, né, do agente de trânsito e seguir. E para você que assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito ainda no canal, tira um tempinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias. Claro, eu vou pedir também para você deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal e esse conteúdo para mais e mais pessoas que também estejam precisando. Qual das situações abaixo contribui para o aumento da poluição atmosférica? Cuidem, ó, ele quer saber o que vai contribuir, não é contribuir para melhorar, é o que vai aumentar, o que vai gerar mais poluição, o que vai aumentar a poluição atmosférica. Evitar aceleradas bruscas e frenagens excessivas, ele vai contribuir para diminuir a poluição. Não é isso que ele quer. Ele quer o que vai aumentar, o que vai prejudicar, entende? Portanto, o que vai prejudicar, o que vai aumentar a poluição sonora é transitar com excesso de peso. Por quê? Se eu estou transitando com excesso de peso, eu vou precisar de mais força, eu vou precisar acelerar mais, e automaticamente eu vou utilizar mais combustível. Quanto mais combustível o meu carro consumir, o meu carro queimar, maior vai ser o aumento da poluição. Por isso que é transitar com excesso de peso. Tem uma outra que fala também que é ter no seu veículo os pneus mais largos que o normal, que o que vem de fábrica. Por quê? Se você colocar um pneu mais largo, o atrito que ele vai ter com o chão vai ser maior. Ele vai rodar mais pesado. Se ele roda mais pesado, ele vai ficar menos econômico. Se ele fica menos econômico, é porque ele gasta mais combustível. Se ele gasta mais combustível, ele vai poluir mais o meio ambiente. Então, tanto transitar com excesso de peso quanto ter um veículo com pneus mais largos vai aumentar os índices de poluição. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que, notem bem, agora sim, ele quer um comportamento seguro, ele quer uma atitude positiva. Qual que vai ser? Percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Lembrando que a direção defensiva, ela é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes que nós iremos ter para prevenir, para antecipar situações de risco e, claro, agir prontamente para evitá-los ou, na medida do possível, pelo menos para controlá-los. Então, lembrem-se, direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para evitar que uma determinada situação aconteça. A maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio a cada. Bom, o fluido de freio é um óleo que ele não tem desgaste. Então, a fábrica, né, o manual do fabricante, ele recomenda ser substituído a cada 10 mil quilômetros. Os carros novos que vêm de fábrica é a mesma quilometragem para substituir o óleo do motor. Tanto o óleo do motor quanto o fluido de freio, ele vai ser a cada 10 mil quilômetros. É bem comum cair em questões também perguntando do rodízio dos pneus. O rodízio dos pneus também será feito a cada 10 mil quilômetros, não é a cada ano, mas a cada 10 mil quilômetros e sempre em pneus do mesmo lado. Então, o fluido de freio a cada 1 ano ou 10 mil quilômetros, o óleo do motor a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. E quando ele falar do rodízio dos pneus, aí será a cada 10 mil quilômetros em pneus do mesmo lado. Essa outra questão aqui, ó, ele está falando do rodízio dos pneus, só que ele diz o seguinte: os pneus do eixo de tração. Eixo de tração é o eixo que puxa o carro. A maior parte dos nossos carros tem tração dianteira, ou seja, são os pneus dianteiros que puxam, né, e que levam todo o restante do veículo. Então ele diz: os pneus do eixo de tração desgastam mais rapidamente. Para igualar o desgaste do conjunto de pneus do veículo, deve-se efetuar
Para você equilibrar esse desgaste, você irá fazer o rodízio dos pneus. O rodízio dos pneus será feito em pneus do mesmo lado a cada 10.000 quilômetros. Quando ele fala em pneus do mesmo lado, ou seja, os do lado esquerdo, você vai trocar o dianteiro com o traseiro. E a mesma coisa os do lado direito, o dianteiro com o traseiro. Então, para equilibrar esse desgaste que tem, né, no eixo de tração, vocês irão realizar o rodízio dos pneus. E se ele perguntar de quanto em quanto tempo, esse rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, o rodízio, ele vai servir para equilibrar, né, para igualar esse desgaste, e ele será feito o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Essa outra questão também está caindo bastante, ele fala o seguinte: um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta o seguinte problema. Nesse caso, independente se é freio a disco ou se é freio a tambor, ele estiver gasto ou as pastilhas ou mesmo as lonas, tanto gastas quanto desreguladas, ele terá o maior curso do pedal de freio. Quer dizer o quê? Que eu vou precisar pisar mais e vou precisar pisar com mais força. E você só vai encontrar o freio quase lá, concluindo, quase terminando de pisar o pé no freio, já bem lá no final. Então, se porventura tiver esse desgaste, seja nas pastilhas ou mesmo nas lonas, ou elas estiverem desreguladas, vocês terão o maior curso do pedal de freio. Lembrando, né, da questão anterior que nós vimos com relação ao fluido de freio, que será trocado a cada 1 ano, ou então a cada 10.000 quilômetros, e se eles estiverem gastos, vai gerar, né, o maior curso do pedal de freio. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: lembrem-se sempre que ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ele só irá falar de mãos, sempre as duas mãos, ou então braços ligeiramente dobrados. Então, como ele não vai falar de pés, nós já excluímos a letra B e a letra C. Na letra D, ele fala a mão direita sobre a alavanca de câmbio. Nós não podemos ficar com a mão sobre a alavanca, porque isso irá causar um desgaste prematuro do sistema. Então, a resposta correta é a letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: resposta correta, letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Nesse slide eu coloquei para vocês junto as duas posições que ele pode cobrar na prova. A de cima, ele fala que a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista é composta basicamente por 2 itens, lembrando: não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou mãos, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Lembrem-se, braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve: letra A, somar mais 15 passos? Não, não vai somar. Letra B, continuar normalmente a contagem? Também não. Letra C, somar mais 20 passos? Também não.
não vai continuar normalmente e também não vai somar nenhuma quantidade de passos. Se a pessoa que está sinalizando encontrar uma curva, a resposta correta é a letra D. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra D. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Eu sempre falo aqui no canal, para quem acompanha os vídeos, que a primeira atitude a se fazer é reduzir a velocidade. Profilu, mas reduzir velocidade tem em todas as alternativas, ok. Reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição, ou farol baixo ou farol de posição. Na letra A, ele fala em reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Aumentar a distância do veículo da frente está correto, mas não vai ligar o pisca-alerta. A letra C, ele fala em ligar o farol alto, também não vai ser. E a letra D, ele fala em segui-lo, não vai seguir, porque isso pode trazer riscos. Então, a resposta correta vai ser a letra B de bola. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Resumindo, reduzir velocidade, farol baixo ou luz de posição. Reduzir a velocidade e farol baixo ou então a luz de posição. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Vocês precisam lembrar que a preferência, que a prioridade em cruzamento sem sinalização ou mesmo com semáforo intermitente, que a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Então, se eu estou me aproximando de um cruzamento e tem alguém vindo na minha direita, eu vou ter que dar a preferência para o veículo que está vindo na minha direita. Então, não é reduzir a velocidade e acionar a buzina, nem manter a velocidade e acionar troca de luzes, nem reduzir a velocidade e passar. A resposta correta para essa questão é a letra D. Parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. Por quê? Quem está vindo pela direita sempre vai ter a preferência, seja cruzamento sem sinalização ou mesmo com semáforo intermitente. Eu coloquei essas outras duas questões aqui para vocês, que são muito semelhantes, aonde numa vocês têm o ônibus e o carro, na outra vocês têm o caminhão e o carro, e a pergunta é exatamente a mesma. De quem vai ser a preferência? Lembrando que em ambos os casos, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor, ok? Preferência em cruzamento sem sinalização ou com semáforo intermitente é de quem estiver vindo pela direita do condutor. Na primeira figura, nós temos o ônibus e um automóvel. Na direita do automóvel não tem ninguém, mas na direita do ônibus está o automóvel. Portanto, o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. No segundo caso, mesma coisa. Na direita do carro não tem ninguém, mas na direita do caminhão tem quem? O automóvel, portanto, novamente, o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Em ambas as situações, quem está na direita é o veículo, portanto, é o veículo nas duas situações que tem a preferência. Lembrem-se, cruzamento sem sinalização ou mesmo com semáforo intermitente, como é o exemplo da primeira questão, a preferência é de quem vier pela direita do condutor. Cuidem apenas para não confundir com rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização, seja a placa, marcação no chão ou tartaruga. Quando não tiver sinalização, a preferência será sempre de quem por ela estiver circulando. Cruzamento sem sinalização, sempre quem vier pela direita do condutor,
E no caso de rotatória, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver sinalização, sempre vai ser de quem estiver por ela circulando. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? O que é via? Via é o chão, é a superfície, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos ou animais, ok? Quando nós falamos em condições adversas da via, é tudo que está relacionado com o chão, tudo que está relacionado com o piso. Logo, lembrem-se dos defeitos. O que uma via pode ter? No caso, nessa questão, é a letra D, desvios e buracos. Então, a via ela pode ter desvio, ela pode ter buraco, ela pode ter morro, ela pode estar escorregadia, entre outros. Então, na letra A, granizo não é, tá errado. Na letra B, granizo novamente está errado. E na letra C, chuva e neblina também não. Então, a resposta correta será desvios e buracos. Por quê? A via, o chão, a superfície, ela pode ter desvios como pode ter buracos. E aí eu coloquei aqui para vocês para reforçar a diferença entre via, que é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Caso pergunte para vocês qual é a definição, essa é a definição de via. Via é superfície, tá? E aí, na segunda, ele está perguntando do ato ou efeito das pessoas utilizarem a via, ou seja, é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Notem que a via, ela é uma superfície física, é algo que vocês podem tocar, certo? Então, a superfície é a via. Agora, o ato ou efeito das pessoas transitarem é uma ação, não é algo que pode ser tocado, é o efeito das pessoas transitarem pela via. Logo, é a definição de trânsito. Trânsito é a utilização da via, é a utilização do espaço físico. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Bom, primeiro, que o farol alto ou mesmo o farol desregulado, ele poderá ocasionar o ofuscamento, que nada mais é que o excesso de luz. O excesso de luz, que chama-se ofuscamento, ele pode provocar o quê? Ele pode ofuscar a visão dos outros condutores. Portanto, a resposta correta é a letra B, ofuscar a visão dos outros condutores. Não vai ser a letra A, desviar faixas de luz. Não vai ser a letra C, provocar penumbra, uma vez que penumbra é a falta de luz, tá? E nem vai evitar o ofuscamento. Por quê? Porque esse farol, ele tá desregulado, ele tá alto. Então, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. A luz em excesso vai ocasionar o ofuscamento, que é o excesso de luz que vai ofuscar a visão dos outros condutores. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que as 4 questões elas parecem corretas e teoricamente elas não estão erradas, porém elas não estão completas. Na letra B, por exemplo, ele fala do CTB apenas, mas não é só do CTB. Como na letra C, ele fala das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Também não é apenas. Aí na letra D, ele fala do CTB e da legislação complementar apenas. Então, as 3 opções que têm o apenas no final, elas estão erradas ou parcialmente erradas. Na letra A, aí sim vocês podem perceber que vocês vão ter a junção das 3 alternativas abaixo, do Código de Trânsito Brasileiro, que está na letra B, da legislação complementar, que está ali na letra C, e das resoluções do CONTRAN. Portanto, a resposta correta e completa é a letra A, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla abreviada CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN.
Detran. A maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio a. Nesse caso, a resposta correta é que está em verde, a cada ano, né, a cada um ano, ou 10.000 quilômetros. Geralmente, o que ia acontecer primeiro? Então, o fluido de freio ele deve ser substituído a cada ano ou a cada 10.000 quilômetros. É muito comum cair também uma outra questão que fala do rodízio dos pneus. Então, o rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado, ou seja, os da esquerda vocês irão trocar o da frente com o da traseira e da direita a mesma coisa. Então, tanto o fluido de freio quanto o rodízio, ele será feito a cada 10.000 quilômetros e o fluido de freio a cada um ano ou 10.000 quilômetros, o qual vencer primeiro. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber desses 3 quais deles estão corretos. Neste caso, estão corretos o número romano 1, que é representado por um risquinho ou um palitinho, e o número romano 2, que é representado por 2 risquinhos ou 2 palitinhos. O 1 fala que a educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que seria a sigla, né, SNT. Essa afirmativa é correta, sim. A educação para o trânsito é um direito de todos, independente se vocês fazem habilitação ou não, e é um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E a 2, que fala que os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestres, sim. Os pedestres são beneficiados por terem a preferência quando estiverem na faixa de pedestre ou mesmo em alguns locais que tem aquela travessia elevada. E a 3, ela está errada pelo seguinte: ele começa falando que foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos. A palavra vetado quer dizer que foi proibido, quer dizer que foi negado. E isso não é verdade, uma vez que o cidadão tem sim o direito de pedir uma fiscalização, de pedir implantação de uma placa, de uma lombada, aonde ele acha que seja necessário. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Lembrando que tudo que tem roda irá rodar na rua. Portanto, a bicicleta, ela vai rodar na rua sim, ela vai rodar junto com os carros, sempre no mesmo sentido e sempre pelo bordo. Portanto, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Cuidem porque as bicicletas elas não podem circular nas calçadas, a não ser que exista uma sinalização dizendo que pode. O normal, né, o correto é circular na via junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido dos veículos, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade. E é importante lembrar ainda que tanto os pedestres quanto os ciclistas deverão sempre transitar em fila. Pedestres e ciclistas transitar em fila. Nos veículos em que é previsto, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se de. O filtro do óleo do motor não é, por quê? Quando nós falamos em reduzir a emissão de poluentes, nós estamos falando de fumaça, nós estamos falando de gases. O filtro de óleo, ele tem óleo. O óleo dentro do motor, ele não vai emitir nenhum gás, tá? Não vai emitir nenhum poluente. Agora, a queima do combustível dentro do motor, aí sim ele vai emitir poluentes. Gasolina, álcool, diesel, GNV, por menor que seja, mas eles vão sim emitir alguns poluentes. Portanto, quem vai fazer essa filtragem desses gases poluentes é o catalisador. Ele vai catar os poluentes, ele vai filtrar os poluentes. Então, o catalisador
que é uma parte integrante do escapamento. É importante não confundir, porque o escapamento em si, ele vai reduzir o barulho, tá? Todas aquelas voltas, aqueles caninhos que tem embaixo do carro, ele serve para reduzir o ruído, o barulho. E o catalisador, que é uma peça que vai ter logo já ali no começo da saída do motor, no comecinho do escapamento, ele vai ser responsável por filtrar os gases, por catar os poluentes. Então, o catalisador, ele vai filtrar os gases, vai filtrar os poluentes. Para você que chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias. E claro, deixar o teu joinha, deixar o teu comentário. Comenta aí de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos, para que o YouTube possa recomendar esse canal para mais e mais pessoas. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Antes de nós lermos os 3 motoristas, lembrem-se que no primeiro ano da PPD, o condutor não pode ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, nem ser reincidente em infração média, ou seja, ter 2 infrações de natureza média. Então, já pense aí quais que são as respostas que vocês acham corretas. Reforçando, não pode nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, ou seja, ter 2 infrações médias ou mais. O motorista 1, ele cometeu já de cara uma infração de natureza grave. Então, infelizmente, ele não vai pegar a CNH definitiva. O motorista 2, infelizmente, teve 2 infrações de natureza média. Ou seja, o motorista 2, ele foi reincidente, ou seja, ele cometeu 2 infrações de natureza leve. Então, infelizmente, nem o motorista 1 e nem o motorista 2 irão pegar a CNH definitiva. E o motorista 3, ele cometeu 3 infrações de natureza leve. Só que notem o seguinte, ele fala o quê? Que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, mas ele não fala nada sobre a infração leve. Então, o motorista 3, sim, ele vai pegar a CNH definitiva. Quando falarmos em infrações de natureza leve, aí vai entrar a questão da pontuação. Claro que ele não pode ultrapassar, né, a margem aí de 40 pontos, senão também, infelizmente, ele não pega a CNH definitiva. Essa outra questão aqui, ele já está falando em relação ao exame de direção veicular. Então, na anterior que nós vimos, ele estava falando que esse condutor ele já tinha passado no exame e estava no primeiro ano da PPD. Agora, esse daqui, esse candidato aqui, ele ainda está no exame de direção veicular. Durante o exame de direção veicular, o condutor poderá perder, o condutor não, né? O candidato, porque até então ele não é um condutor oficial, ele poderá perder até 3 pontos. Ele não pode ultrapassar a margem de 3 pontos e também não pode ter nenhuma falta eliminatória, tá? Então, novamente, ele está dando 3 números romanos e estão corretos o 1 e o 2. O 1, ele fala que desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular. Sim, uma vez que furar, né, o sinal vermelho ou mesmo avançar na placa de pare, constitui uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E se for durante o exame, sim, ele vai constituir uma falta eliminatória. A 2, ele fala que o candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado. Não será. Uma falta grave são 3 pontos. Desde que ele não cometa mais nenhuma falta, ele vai sim passar no exame e vai, né, para a próxima etapa, que é um ano de PPD. E 3, o candidato à obtenção da CNH na categoria A, que iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça, será automaticamente reprovado no exame de direção veicular, sim, uma vez que o capacete deverá estar na cabeça, deverá estar ajustado, né, com a jugular bem ajustada,
Até porque não utilizar o capacete da forma correta, ele pode gerar inclusive uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e suspensão da habilitação. Então, tanto avançar o sinal vermelho quanto não estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça, ele vai gerar sim faltas eliminatórias. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprender um pouquinho mais sobre as faltas no exame de direção veicular, é só vocês pegarem a apostila de vocês, independente de qual editora seja ou de qual estado vocês estejam, e lá nas últimas páginas vocês irão encontrar as informações referentes às faltas que vocês podem cometer no exame. Tanto as faltas eliminatórias, né, que é mais comum de acontecer, quanto falta grave, que é 3 pontos, a falta média, que é 2, e a falta leve, que é 1 ponto. Lembrando que durante o exame de direção veicular, o candidato poderá somar até 3 pontos que ele vai sim ser aprovado. E depois, quando ele já estiver na permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano, de 12 meses, aí sim ele não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. A infração ela vai ocorrer quando você desrespeitar, seja uma placa, uma sinalização, seja alguma regra do CTB, quando você fizer algo errado, quando você cometer algum erro, aí sim você poderá, né, receber uma infração, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Eu coloquei essa outra questão que também está caindo bastante, está sendo cobrado bastante, como vocês podem perceber, é muito semelhante. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Notem que ambas as 4 alternativas, elas parecem corretas. A letra B, a letra C e a letra D, elas estão parcialmente corretas. A letra B fala do CTB apenas, a letra C do CONTRAN da legislação apenas, e a letra D do CTB e da legislação apenas. Mas a única que está correta e que está completa vai ser a letra A, que junta todas as alternativas abaixo, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB, que tem validade em todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Notem que ela junta a letra B, a letra C e a letra D do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Folga neste sistema faz o veículo puxar para um dos lados, podendo levar o condutor a perder o controle, especialmente durante a frenagem. Assim sendo, deve-se verificar periodicamente o funcionamento correto desse sistema e fazer as revisões periódicas preventivas nos prazos previstos no manual do fabricante com profissionais habilitados. Trata-se do sistema D. Então, notem bem, ele já está falando para vocês, se ele está puxando para os lados, ele está sendo direcionado, né, para os lados. Vai ser pelo sistema de direção. Quando o sistema de direção tiver com problema, tiver com folga ou algo do tipo, o carro fica meio que com vida própria. Se você soltar o volante ou você deixar o volante mais leve, você vai perceber que o carro ele tende a puxar para os lados, ou para a direita ou para a esquerda, porque tem, né, alguma folga, algum problema, algum desgaste no sistema de direção do teu veículo. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 horas e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. Então, ele está dando para nós ali a figura. Então, ele diz que é uma avenida principal, onde está o ônibus. Aí tem uma via secundária, uma rua onde está o automóvel. E aí ele quer saber, no período entre 23 e 5 horas, se 2 veículos se aproximarem do cruzamento conforme indicado, tem prioridade de passagem. Então, quem que vai ter prioridade de passagem? Automaticamente, nós imaginamos que seja o ônibus. Por quê?
porque ele é maior, porque ele está vindo pela avenida, mas não é. A preferência será de quem estiver na direita. Então, nós vamos analisar ali o carro. Por exemplo, no carro não tem ninguém na direita dele. Na direita do ônibus está quem? O automóvel. Logo, quem vai ter preferência de passagem vai ser o automóvel, porque ele se aproxima pela direita do ônibus. Aí vocês tiveram na questão anterior ali a questão do simulado, e aqui eu coloquei para vocês a questão da prova teórica oficial. Então vocês podem ver que é exatamente a mesma questão, a mesma figura e exatamente a mesma resposta. Então, nessa questão, se cair essa figura, é do automóvel, porque ele se aproxima pela direita do ônibus. Aqui é um outro exemplo muito parecido. A única coisa é que aqui nós temos um caminhão e um carro. Ele diz assim: um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização. No anterior era com semáforo intermitente, nessa daqui não tem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. Ali ele está dando para nós que tem a presença de valetas. Nos estados, nas cidades que tem essa presença de valetas, quem vem do sentido da valeta normalmente tem que parar ou reduzir velocidade, tá? Agora notem novamente, o cruzamento não tem sinalização. A preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Aí nós olhamos ali o carrinho. Quem está na direita do carro? Ah, professora Lu, não tem ninguém. Ok. Agora, olhem na direita do caminhão. Quem que está na direita do caminhão? O carro, o automóvel. Então, sim, o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Independente se é ônibus, se é caminhão, se tem valeta, se é avenida, a preferência será sempre de quem estiver vindo pela direita do condutor. Aqui eu juntei as duas questões para vocês fazerem o comparativo. Então, na primeira nós temos um ônibus, temos uma avenida e temos o automóvel na direita do ônibus. Então, é do automóvel porque ele está na direita do ônibus. No segundo caso, temos um caminhão, temos a presença de valetas, porém, o automóvel ele está na direita do caminhão. Então, em ambos os casos, será sempre de quem estiver na direita. Então, nos dois casos, o automóvel, porque ele está na direita do ônibus e está na direita do caminhão. Então, a preferência de quem vier pela direita do condutor, seja cruzamento com semáforo intermitente ou desligado, ou seja cruzamento sem sinalização. Só cuidem quando for rotatória. Por quê? Rotatória, primeiro vocês irão seguir a sinalização. Quando não tiver sinalização, é de quem por ela estiver circulando. Em caso de cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita. Em caso de rotatória, primeiro segue a sinalização, se não tiver sinalização, de quem estiver por ela circulando. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Pessoal, essa pergunta vocês têm o dever de saber a resposta. Porque se vocês estão fazendo a primeira habilitação, ou vocês estão fazendo A, ou vocês estão fazendo B, ou vocês estão fazendo A mais B. Ah, professora, eu estou fazendo carteira para carro. Ok, carro é o mesmo automóvel, que vai ser a categoria B. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B, automóvel. E a categoria A é para moto. Reforçando, A é para moto, 2 ou 3 rodas. O B é para carro até 8 lugares. O C é para o caminhão acima de 3.500 quilos. A D é para ônibus acima de 8 lugares. E o E vai ser para a carreta acima de 6.000 quilos. Uma dica, um macete para vocês lembrarem aí. As categorias B de bola e D de dado, elas transportam pessoas. As categorias C e E, elas transportam cargas. Ah, professora, mas não tem uma pessoa dirigindo? Tem. Só que o que este veículo transporta normalmente vai ser cargas. Se você está gostando desse vídeo, você está entendendo, está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias e, claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas.
O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, cuidem bem. Ele quer saber o que deve ser evitado, o que não deve ser feito na direção, pois pode afetar a concentração do condutor. Neste caso, a resposta correta já é a letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Conversar ao celular, digitar ao celular, mandar áudio no celular, qualquer utilização de celular na direção, ele vai diminuir os reflexos, ele vai retardar as ações do motorista. Por quê? Porque a tua atenção está dividida, você não está mais prestando atenção somente na direção. Além da direção, você está dividindo a tua atenção com o celular, independente do que você esteja fazendo com ele. Se você está mexendo nele em algum aplicativo, ou você está mandando uma mensagem de texto, ou está mandando um áudio no WhatsApp, ou está em uma ligação, mesmo que seja no modo viva voz, isso vai sim atrapalhar a tua direção e infelizmente isso pode resultar aí em um acidente, além, claro, né, de ser infração de trânsito. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão de óleo lubrificante, acenda no painel com o óleo no nível, o motorista deve, qualquer situação que vocês encontrem na direção ou qualquer luz vermelha que acenda no painel de vocês, significa que tem alguma coisa errada. Então, o ideal primeiro é sempre parar. Claro que vocês não vão parar no meio da rua, nem no meio da rodovia, vocês vão retirar, né, o veículo do fluxo de trânsito e vão procurar o melhor lugar para parar. Se não tiver uma entrada, um posto de combustível ou algo assim, vocês precisarem fazer uma parada de urgência, de emergência no acostamento, é importante lembrar de sinalizar com o triângulo, tá? Então, liga o pisca-alerta do teu carro e também coloca o triângulo para alertar os demais condutores que você está tendo algum problema. Nessa questão, para nós a resposta correta será a letra A. Então, vocês irão parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Vocês não vão completar com etileno glicol, porque etileno glicol vai no radiador e não no motor. Nem vai aumentar a rotação do motor, porque isso pode prejudicar ainda mais, e nem diminuir a quantidade de óleo no cárter, porque também não tem como vocês fazerem isso. Então, é parar o veículo e chamar um socorro mecânico. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. O condutor na direção do veículo ele precisa ter uma visão 360, ou seja, ele precisa ver tudo o que acontece ao seu redor. Sendo assim, a resposta correta para essa questão é a letra D, ou seja, à sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do seu veículo. Não é a sua frente somente, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. É 360. É tudo que está acontecendo ao seu redor. À sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do seu veículo. Aí os alunos me perguntam, prof, mas como que eu vou conseguir ficar olhando para todos os lados? Aí que vai entrar a regulagem correta dos espelhos, tanto o espelho interno, o retrovisor, quanto os retrovisores externos. Por isso que é muito importante vocês manterem eles bem reguladinhos para evitar os pontos cegos e vocês terem realmente uma visão 360. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Notem bem que na própria pergunta ele já está dando a resposta. Vocês vão interpor recurso. Recurso é o que vocês precisam. Aí vocês irão analisar das 4 alternativas a qual que está falando em recurso. Ah, professora, a letra D, a Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Exatamente essa é a nossa resposta correta. Toda vez que o condutor ele precisar interpor recurso, em primeiríssimo lugar vai ser na JARE, que é a Junta
administrativa de recursos de infrações. Então, toda vez que vocês receberem uma multa da qual vocês não concordem ou mesmo cair essa questão, lembre-se primeiramente da JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração. Depois, no segundo degrau, nós vamos ter o CETRAN e em terceiro, no terceiro degrau, nós teremos não cabe recurso na esfera administrativa. Ao atender um motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se. Pessoal, primeira coisa a ser lembrada é que vocês jamais irão movimentar as vítimas nem transportá-las. E no caso de motociclistas, também não deve-se retirar o capacete. Portanto, não é a letra A restringir os movimentos, nem a letra B mantê-lo a temperatura do corpo mais baixo, nem evitar conversar com ele. Muito pelo contrário, vocês devem manter um diálogo para que essa pessoa consiga, ter algum sinal aí, consiga responder vocês. Mas a resposta correta vai ser a letra D, evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Então, vocês não vão mexer nem movimentar as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas e também não dar nada para as vítimas beber ou comer. Com relação às ultrapassagens, considere. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Só está correto nesse caso o número romano 1, ou seja, o risquinho 1, que diz que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Isso é uma afirmativa correta. 95% das ultrapassagens, elas são feitas pela esquerda, ou seja, pela contramão, pela pista contrária. E aí nós vamos ter essa exceção quando o veículo, tem o propósito de entrar, à esquerda, que aí nós poderemos fazer a ultrapassagem pela direita. A 2 está errada porque ela fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feito pela direita. Não deverá. Deverá ser feito pela esquerda, a não ser na exceção quando o veículo for virar para a esquerda, o veículo que está na nossa frente. Aí nós poderemos ultrapassar pela direita. E o 3 fala que o acostamento pode ser utilizado para a realização de ultrapassagem. Não pode. Ultrapassar pelo acostamento ou ultrapassar pela direita, a não ser na exceção ali do número 1, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Mesma coisa ultrapassar em pontes, túneis e viadutos, quando for pista de sentido duplo, for pista única e duplo sentido de circulação, também em cruzamentos e esquinas é proibido. Essa outra questão, ele também está falando das ultrapassagens e diz assim: considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Aqui nós temos 4 números romanos e ele quer saber, nesse caso, aonde que nós temos infração. Infração de trânsito, ou seja, ultrapassagens erradas e incorretas, nós teremos na 2 e na 3. A 2 fala em ultrapassar em interseções. Ultrapassar em interseções, cruzamentos, esquinas, é infração sim. É considerada uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E ultrapassar pelo acostamento também. Como falei para vocês na questão anterior, em pista de sentido duplo, quando tiver uma pista indo e uma pista vindo, quando for viaduto, pontes e túneis, aonde tiver faixa contínua, seja simples ou dupla, além, claro, de aclives e declives, onde vocês não tenham aí um visual para realizar uma ultrapassagem segura. Então, a 2, ultrapassar em interseções é infração, gravíssima, 7 pontos, e o 3, ultrapassar pelo acostamento também, infração gravíssima com 7 pontos. Ultrapassar pela esquerda não é, uma vez que as ultrapassagens são feitas pela esquerda, e ultrapassar em viaduto quando for pista de sentido único, ou seja, todos indo no mesmo sentido também, não vai ser infração. As marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indicam. A primeira informação que vocês precisam saber é com relação às cores. Sempre que a faixa central, aquela linha que está no meio da pista, separando 2 faixas de trânsito, for na cor branca, significa que é uma via de sentido único, ou seja, todo mundo está indo na mesma direção.
Quando essa faixa central, que divide a faixa de rolamento, que divide faixas de trânsito, for amarela, significa que nós temos um duplo sentido de circulação, uma pista indo e uma pista vindo. Segunda informação, sempre que essa faixa, que essa linha central, for uma linha contínua sem nenhuma interrupção, significa que é proibido realizar a ultrapassagem. Agora, quando essa faixa for interrompida, for seccionada, for pontilhada, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, significa que é sim permitido realizar uma manobra de ultrapassagem. Portanto, a linha interrompida indica permissão de ultrapassagem. Quando for uma linha interrompida, seccionada, pontilhada, vocês podem sim realizar a ultrapassagem. Com relação à via e à pista, considere. Novamente, ele está dando para nós 3 números romanos e só está correto o número romano 1, que fala que via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Isso é uma afirmativa correta. Via é toda e qualquer superfície, é o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais. Pode ser a pista ou pista de rolamento, que é por onde os veículos transitam. Pode ser a calçada, o acostamento, ilha, canteiro central, ou seja, qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. A 2 está errada porque ela fala que pista e via têm o mesmo significado, não tem, uma vez que pista é uma subdivisão da via, porque a via, dentro da via nós vamos ter a pista, tá? Então, por isso que não é. E a 3 fala que pista e faixa de domínio têm o mesmo significado, também não. Pista e faixa de domínio não têm o mesmo significado. O CTB, lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, que tem validade em todo o território nacional. E já aproveitando, se você chegou até aqui nesse vídeo e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados todos os dias. E, claro, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Então, ele diz que o CTB estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando o curso de reciclagem ele é um curso teórico composto por 30 horas aula. Quando que o condutor vai precisar fazer um curso de reciclagem? Quando ele for suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Seja na suspensão ou seja na cassação, ele vai precisar fazer o curso de reciclagem. A suspensão ele poderá ocorrer por uma infração gravíssima, só, por exemplo, dirigir alcoolizado, gera suspensão direta de 12 meses, ou então pela soma de pontuação no período de 12 meses, que pode ser 20 pontos, caso o condutor tenha 2 infrações gravíssimas ou mais, pode ser com 30 se esse infrator tiver uma infração gravíssima, ou até 40 pontos se esse condutor não tiver nenhuma infração gravíssima. Mas o curso de reciclagem, ele é um curso teórico de 30 horas aula e a quantidade de dias aí fica, a critério de cada CFC, de cada instituição. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevante os princípios de cidadania e solidariedade. Consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situações de emergência? Lembrando que situação de emergência é algo que ocorre, Pode ser por uma falha mecânica, pode ser às vezes algum problema de saúde do condutor. Isso é caracterizado como uma situação de emergência. Então, como que vocês irão proceder? Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Se vocês tiverem condições de tirar ele da pista, tirar do acostamento, colocar num posto de combustível, numa estrada, qualquer coisa, é melhor. Mas se não tiver como e precisar parar no acostamento, vocês irão
retirar, né, o veículo do fluxo de trânsito, parando no acostamento, e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Não pode neutro, não pode banguela, o veículo precisa estar com marcha engrenada, com marcha engatada. De preferência, a mesma marcha que vocês usariam para subir é a mesma que vocês devem usar para descer. Então, deixar o veículo em marcha reduzida. Então, se precisar fazer uma parada de emergência, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. E no caso de descida em serra, deixar o veículo em marcha reduzida. Deixar o veículo em marcha reduzida, ou seja, deixar o veículo com marcha engrenada, com marcha engatada, para poder fazer o percurso de descida em serra, para não ter problema aí de vocês acabarem utilizando muito o freio acabar esquentando, vocês acabarem ficando sem freio e acabar ocasionando até um acidente. Então, deixar o veículo em marcha reduzida. Os gradis são dispositivos utilizados para. Então, essa questão ele dá ali o desenho dos gradis. Não dá para ter muita noção aonde que é a utilização deles, tanto que eu coloquei ali, ó, a figura para mostrar para vocês como que é a utilização dele no dia a dia. Esses gradis, eles são dispositivos utilizados para evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto, ou seja, ele é colocado para dividir duas pistas, para evitar um retorno proibido, para evitar, né, do veículo acabar invadindo a outra pista. Então, esse dispositivo chama-se gradis, que é o mesmo que está ali na figura que eu coloquei, e ele é utilizado para evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Gradis, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada D. Lembrando que vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Com relação à velocidade, trânsito rápido é 80 km por hora, a arterial é 60 km por hora, a coletora 40 km por hora e a local 30 km por hora. Então, para essa questão, a resposta correta é a letra A, é a via arterial. A via urbana, que a velocidade é de 60 km por hora, é a via arterial. Reforçando, então, as velocidades. Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. A mínima será sempre a metade da máxima. Por exemplo, nessa questão, se a velocidade da arterial máxima é de 60, a mínima será de 30. Lembrando ainda com relação às vias de trânsito rápido, aonde a prioridade é dos veículos. Então, caso pergunte qual a via de trânsito onde os veículos têm prioridade, existe sim, e essa via é a via de trânsito rápido. E também é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Quando o policial de trânsito estiver com o braço levantado verticalmente, quando ele está com o braço levantado, com o braço em pé, com a palma da mão para a frente, está indicando para os condutores ordem de. Imagine uma pessoa chegar na sua frente, levantar o braço e estender a mão com a palma voltada para você. Ele está pedindo para você parar. Portanto, letra C é uma parada obrigatória para todos os veículos. Então, o policial de trânsito, com o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente, está indicando para os condutores a ordem de parada obrigatória para todos os veículos. O condutor, aqui nessa outra questão, nós vamos ter os gestos dos condutores. Então, o condutor de veículo, com o braço esquerdo estendido para fora,
horizontalmente. Horizontalmente é quando ele está deitado, tá? Sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá. Nesse caso, dobrar à esquerda, que é o desenho representado no primeiro carro. Então, notem que no primeiro carro o condutor está com o braço esquerdo estendido para fora de forma horizontal, ou seja, está deitado. Significa que ele tem a intenção de dobrar à esquerda. No segundo caso, o mesmo condutor, só que com o braço esquerdo estendido para fora verticalmente, ou seja, em pé, significa que ele quer dobrar à direita. E o terceiro e último, com o braço esticado de forma horizontal, porém movimentando, significa que ele tem a intenção de diminuir a marcha, né, diminuir a velocidade ou então parar o veículo. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. E ele quer saber, desses 3 números romanos que ele nos deu, quais que são as ações corretas. Então, no número 1, no número romano 1, ele fala reduzir alguns riscos, sim. Com certeza, a finalidade dos primeiros socorros é reduzir alguns riscos. Não tem como reduzir todos, portanto, alguns. No 2, ele fala em diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Não tem como, uma vez que nós não temos treinamento e nem equipamento para diagnosticar nada. Então, a 2 está errada. E a 3 está certo, que é prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, estão corretos número romano 1 e o número romano 3. Em um acidente de trânsito, você deve. Letra A, ele fala em parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Essa é a maneira correta, né? Vocês vão parar o veículo de vocês, vão sinalizar tanto com o pisca-alerta do veículo, quanto com o triângulo para alertar, né, que tem um acidente, que tem um problema. Na letra B, ele fala em não ligar para o atendimento médico. Vocês precisam sim ligar para o atendimento médico especializado. Na letra C, vocês não vão parar direto e muito menos parar se já houverem pessoas prestando socorro. O correto é a letra A, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Lembrando ainda que vocês não vão usar técnicas nem simples e nem complexas, vocês não vão diagnosticar nada. É apenas um auxílio inicial, imediato e temporário que vocês irão prestar ao acidentado. Lembrando ainda que vocês não vão mexer nem movimentar as vítimas, não irão retirar capacete de motociclistas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, e também não entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar o contágio por doenças infecto-contagiosas, que são aquelas transmitidas através do sangue. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Antes de eu contar a resposta para vocês, claro que eu vou dar uma reforçada. Se você chegou no vídeo até aqui, você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, teu comentário, para que o YouTube possa indicar esse canal para mais e mais pessoas. Então, ele quer saber da energia, a energia que é produzida, ela vai chegar na roda. Lembrem-se sempre que ela vai ser transmitida. A energia produzida pelo motor, ela vai ser transmitida para as rodas. Se ela é transmitida, é através do sistema de transmissão. Então, sempre que vocês verem essa questão, sempre que cair essa questão, troquem a palavrinha. Lembre-se que ela é transmitida. A energia produzida pelo motor, ela é transmitida para as rodas, através do qual sistema? Se ela é transmitida, sistema de transmissão. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. O que são ciclomotores? São aqueles veículos lentos, de até 50 cilindradas, ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. São veículos lentos. Se eles são veículos lentos, nós já devemos lembrar que eles deverão permanecer mais à direita. Veículos lentos, no caso os ciclomotores, eles deverão permanecer mais à direita. E cuidem tão bem, como falei na questão anterior, lá na primeira questão,
que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido, a qual a prioridade é dos veículos. Portanto, resposta correta, letra B, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Via de trânsito rápido é proibido, à esquerda não tem como porque é contramão, e sobre a calçada também não é proibido transitar qualquer veículo que tenha a roda sobre a calçada. Então, os ciclomotores deverão ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Lembre-se que vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade e os ciclomotores são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Daí eu coloquei para vocês aqui, ó, as duas possíveis questões que pode perguntar sobre os ciclomotores. A primeira, que nós vimos na questão anterior, que os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Como são veículos lentos, então eles ficarão mais à direita, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou então, essa segunda questão que diz: quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. Então, para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Ciclomotores, 2 pontos. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou circular pela direita da pista de rolamento. Ciclomotores, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento. Para reforçar, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento. Lembre-se que são veículos lentos, então sempre ficarão mais à direita. Você está em uma via secundária e vai entrar em uma rodovia de alta velocidade e com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é, independente de ter um grande volume de tráfego ou não, de ter uma alta velocidade ou não, lembrem-se sempre que quem está trafegando na rodovia tem preferência, tem prioridade. Então, vocês terão que aguardar o melhor momento para entrar. Portanto, a resposta correta será a letra B, sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração, no caso, se houver, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Quem está trafegando na rodovia tem preferência, então vocês têm que aguardar o melhor momento. E aí vocês irão sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível, diminuindo assim, né, as possibilidades de fechar quem está transitando pela rodovia. São dispositivos delimitadores. Os dispositivos delimitadores são aqueles que vão, como o próprio nome diz, delimitar, ou seja, fazer marcações por onde os veículos não devem passar. Então, alguns dispositivos são taxas e taxões, né, o que a gente conhece popularmente como olho de gato, elementos contendo unidades refletivas aplicados diretamente no pavimento. Então, eles vão delimitar, por exemplo, o olho de gato menorzinho geralmente fica entre o acostamento e a pista de rolamento. Lembrando que pista de rolamento é a BR, tá? Por onde a gente transita. Então, aquele olho de gato pequenininho, aquelas taxas, né, as taxinhas pequenas, elas servem para delimitar aonde acaba a pista de rolamento e onde começa o acostamento. E os tachões também podem ser colocados no meio da pista, em locais aonde vai enfatizar que não se pode ultrapassar, por exemplo, ou que não se pode trocar de pista. Então, os dispositivos delimitadores, é a resposta correta em verde, taxas, tachões e elementos contendo unidades refletivas aplicados diretamente no pavimento. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Lembrando que via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais.
é todo e qualquer espaço físico por onde passe uma pessoa, passe um veículo, passe um animal, vai ser via terrestre. Por exemplo, a pista de rolamento, a rua da sua casa, a calçada da sua casa, o estacionamento do supermercado, qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Portanto, as condições adversas vão ser os defeitos que a via pode apresentar. Nesse caso, resposta correta em verde, o tipo de pavimento e acostamento. Poderia ser curvas, poderia ser buraco, pista escorregadia, entre outros. Então, condições adversas de via tem que estar relacionado com espaço físico, nesse caso, tipo de pavimento e acostamento. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é: parem para pensar o seguinte: se todo mundo comprar carro, primeiro que nós vamos ter, um congestionamento absurdo. Segundo, quanto mais veículos transitando, maior será a queima de combustível, que vai poluir mais o meio ambiente. Quando esses veículos chegarem lá no final da sua vida útil, eles vão precisar de um destino final. Isso vai também afetar diretamente o meio ambiente. Sem contar que durante, esse tempo de vida útil, vai precisar trocar pneu, vai precisar trocar óleo, vai precisar substituir peças. Então, vocês podem perceber que tudo isso está diretamente relacionado com o meio ambiente. Portanto, esse custo, dessa compra desenfreada, desse consumismo desenfreado, é o impacto provocado sobre o meio ambiente. O impacto provocado sobre o meio ambiente. Um veículo trafega a 55 km por hora numa via local da área urbana, regulamentada com velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor deste veículo. Então, nós precisamos fazer a nossa continha para ver se, porventura, esse condutor não vai ter o direito de dirigir suspenso. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a velocidade máxima da via, que nesse caso é 30, e iremos somar a sua metade. Metade de 30 é 15. 30 mais 15 dá 45. Quer dizer que até 45 ele estaria cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos. Mas a partir de 46 ele comete infração de trânsito, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. E ele estava bem acima de 46, ele estava a 55 km por hora. Portanto, ele cometeu infração de trânsito, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Infração de trânsito, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Pessoal, cuidem, porque não é proibido transportar criança, tá? Ele existe ali uma idade, que é a partir de 10 anos, mas pode-se sim. Então, nesse caso, a resposta correta é usar viseira ou óculos de proteção. É uma regra obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. E tem uma outra possibilidade de resposta que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Então, usar viseira ou óculos de proteção, que é um item obrigatório, e é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos de idade. Se você chegou nesse vídeo até aqui, você está gostando e você ainda não se inscreveu, tira um tempinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário, comenta aqui de qual cidade, de qual estado, se você é aluno, se você é instrutor, que eu terei o maior prazer de ler e responder a cada um de vocês. Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo para um veículo em movimento, está passando a seguinte mensagem: um silvo longo significa diminua a marcha. Eu coloquei a figura aqui para nós reforçarmos quais que são os silvos. Então, um silvo breve, que está ali no apitinho verde, significa siga. 2 silvos breves significa pare.
E um silvo longo, que é da questão, significa diminua a marcha. Um silvo breve siga, 2 silvos breves pare e um silvo longo diminua a marcha. Então, se o policial apitar para vocês lá com um silvo longo, ele está, pedindo para você diminuir a marcha. Nessa outra questão aqui, nós já temos o gesto do agente de trânsito. Então, ele diz que quando o policial de trânsito estiver com o braço estendido horizontalmente. Horizontalmente é quando ele está estendido, com a palma da mão voltada para baixo, fazendo movimentos verticais, está determinando que o condutor de veículo, neste caso, diminua a velocidade. É como se, por exemplo, quando a pessoa está pedindo carona, que ela faz aquele sinal, com a mão para cima e para baixo, pedindo para a pessoa reduzir, é mais ou menos o mesmo sentido, tá? Então, se cair essa questão ou se vocês verem o guarda fazendo esse movimento, vertical, significa diminua a velocidade. Essa outra questão aqui também começou a cair no simulado essa semana. Também fala do policial, só que neste caso, ele está com o braço levantado verticalmente, ou seja, com o braço em pé, com a palma da mão para a frente. Está indicando para os condutores a ordem de. Então, eu coloquei ali, para vocês verem como que é esse gesto. E esse gesto com a mão levantada, com o braço, aliás, levantado verticalmente, com a palma da mão voltada para frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Ou, como vai estar, no simulado, parada obrigatória para todos os veículos. Aqui nós temos outra questão também falando de gestos, mas agora ele está falando do gesto do condutor do veículo. Então, o condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, novamente deitado, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá, neste caso, em verde, dobrar à esquerda. Aí eu coloquei para vocês também o desenho ali, que pode ser que caia na prova, mostrando quais que são os 3 gestos de condutor. Então, o condutor com o braço esticado para a esquerda, horizontalmente, significa que ele quer dobrar para a esquerda. Agora, o condutor com o braço levantado, ou com o braço verticalmente levantado, ele quer dobrar à direita. E se esse mesmo condutor tiver com o braço estendido para fora horizontalmente, porém movimentando ele como o mesmo sinal que o guarda utilizou lá no primeiro questão que nós vimos, ele quer diminuir a marcha ou parar. Então, braço esticado, ele quer dobrar para a esquerda, braço levantado, ele quer dobrar para a direita, e o braço balançando é porque ele quer reduzir a marcha, vai reduzir a velocidade. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se, resposta correta em verde, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Eu coloquei essa outra questão que também é cobrada bastante, que também está falando dos extintores. Ele diz assim: alguns motoristas estão tentando apagar o incêndio de um carro com seus extintores. Nesse caso, ele está dando para nós 4 números romanos e ele quer saber quais desses extintores estão sendo usados de forma correta. Então, o extintor número 1 é o único que está errado. Por quê? O medidor está no vermelho. Se está no vermelho, é porque ele está vazio, está zerado. Ele não vai ser útil para apagar o fogo, tá? Agora, o 2, o 3 e o 4 estão corretos. O 2 diz que o jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, sim. Sempre deverá ser direcionado à base das chamas. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo, sim, que é a mesma da questão que nós vimos ali, que tem só as 4 alternativas. Então, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo. E o 4, os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque, sim, porque aí quanto maior espaço pegar, mais rápido vai apagar o fogo. Então, estão corretos os 2, o 3 e o 4.
O jato está sendo dirigido para a base das chamas, todos os extintores ao mesmo tempo e sempre em forma de leque. Gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Gratidão pelo carinho de todos os comentários, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. E claro que eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal para mais e mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só você se tornar membro aqui do canal, que tem conteúdos exclusivos para quem for membro, para quem é membro aqui do canal. Um abraço carinhoso a todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês e todos os projetos de vocês, e até o nosso próximo vídeo.